fala bonito, parece até judeu, mas quem pega dinheiro da pregação é a cobra que se arrasta pela barriga. O lago de fogo existe, e quem brinca, vai parar lá depois da morte porque é consciência eterna. Anunciar essas verdades nas ruas fora do dinheiro não quer. Deus repreende quem ama, e quem avisa amigo é. Gostei da resposta, demonstra inteligência e sinceridade, mas com Deus não se brinca, com compromisso ou sem, não se deve pegar dinheiro da palavra. O lago de fogo existe, se não tem prova que existe é porque não entende os enigmas das escrituras sagradas. Não existe reencarnação, é o juízo final e o lago de fogo. Quem não teme é porque é displicente. A lição de moral é justamente para os que se lançam no lago de fogo, achando que não existe. O canal está me servindo e gosto de ver o vídeo, e a minha ajuda é esta palavra, é o dinheiro eterno. Mexe com o leão depois diz que não tem compromisso com ele. Para de ser um papagaio que repete tudo que as pessoas falam, medita na escritura como um animal que rumina e serve para o sacrifício de pregar de graça nas ruas. O maior pecado é arrecadar dinheiro para construir templo, que é o ídolo de hoje, o bezerro de ouro, e todas as instituições religiosas fazem isso, servem a Mamon. Jesus falou para não ajuntar na terra, e esse pecado de arrecadar dinheiro para construir religião é o bezerro de ouro de hoje, o pecado gravíssimo. Não tem nada de se masturbar, isso é uma necessidade do corpo para os normais e não é tão pecado assim, devemos a dominar para não viciar nisso, só isso, e a palavra liberta disso, e principalmente de arrecadar dinheiro em nome de Jesus. O que é tomar o nome de Deus e vão? Porque tudo é vão. Não ajunteis na terra e não servis ao dinheiro. Foca nesses versículos, e em todas as figuras que apontam para esse mesmo pecado. Se você está pensando em pegar dinheiro do YouTube desse vídeo, você está cometendo um pecado gravíssimo, fazendo o papel de prostituta espiritual para Deus. Não aceite o suborno dessa máfia religiosa, porque o objetivo é o mesmo, dinheiro. Pregar errado para alimentar a imagem do ego é quebrar todos os mandamentos. Vai ouvir a voz do Espírito ou a voz da imagem do seu pastor ou religião? Se você não pensasse em fantasias, entenderia a palavra e estava pregando como esse comentário, nas ruas. Se estudasse as Escrituras de todo o coração, saberia disso. Infelizmente muitos não entendem o amor de Deus para nos dar uma saída da morte. A lógica é que nossa consciência é eterna, e não somos robôs, programados. Por isso o mal, a falta de meditar correto na sua palavra, a única porta de escape da morte. A morte eterna é não passar no teste da palavra. Em outras palavras, quer matar quem veio salvar, porque ama esse mundo imperfeito, e desprezando a vida perfeita, provada no entendimento das Escrituras. Tenta salvar um animal selvagem, ele não pensa, e se Deus perdoar todos, nunca acabaria a ambição, e a solução seria destruir tudo, o que Deus nunca vai fazer, um ser deixar de existir, sem nunca mais voltar a si. Pois aí ele nunca seria verdadeiro com suas criaturas, a consciência pesaria. Não existe reencarnação, é o juízo depois. O que Satanás suspeita de Deus é manifestado nos ateus, é a revolta da serpente, querendo arrastar todos para o lago de fogo. Sem juízo não há paz, não há amor. A guerra não é matar o corpo, mas é amaldiçoar, julgar o único Deus revelado, a única saída do problema. Quem vai ser lançado na dor eterna? Quem vai eternamente desejar a morte de Deus, porque do outro lado não tem perdão quem não passou no teste da palavra, que está em enigma para que possam se salvar alguns. Tudo é assim porque é necessário, só não entende que não busca entender os oráculos de Deus. Não zombe de coisa que não compreende, tema o lago de fogo porque Deus é o mesmo. Tem muitos espíritos das religiões enganando as pessoas com poderes sobrenaturais. Pessoas que seguem o ateísmo só têm esse mundo como certo. Mas a palavra faz apalpar o céu e o inferno, como se morresse e visse como que é. Mas para isso tem que entender o problema. Esqueça se tem alguém num passado distante que nunca ouviu. O que interessa é que você ouviu. Busque a vida eterna na palavra, porque a glória desse mundo é de Satã, a serpente que põe o veneno da revolta e confusão, porque odeia a ideia de Deus, de um mundo em que todos são perfeitos e só Deus é adorado. O perfeito hoje é um Jesus fora do dinheiro. Sabe por que só o animal que ruminava era próprio para o sacrifício? Tudo na Bíblia, da mordida da fruta ao cálice da prostituta, tem uma segunda intenção mais além, que é para os nossos dias. 26 de agosto de 2023, @Antoni121271 e só tem uma falha nisso. A psicopatia é uma doença, e nem todo mundo é mau, pois tem médicos, tem políticos, e tem gerentes que são gente boa apesar dessa deficiência cognitiva. Porém os maus são sempre os mais chamam atenção.
Guilhermo 8178 Pelo que eu sei, psicopatia não é doença e sim um transtorno. Camila Barros 8074 São um mal sim. Macamaca 4405 Não é doença, é desvio de conduta. Gustavo Henrique 796. Macamaca 4405 Mas o cérebro não tá perfeito. Interpreta tudo. Gustavo Henrique 796. O cérebro é moldado pela alma, algo eterno que a ciência não vê. Até quem é surdo ouve uma voz avisando ele no interior. O problema é não acreditar, escolhendo a revolta. A alma é um perfeito livre-arbítrio. Até os doidos vão ser julgados, selecionados. Apenas um morrão fumegante. Explique aí onde na Bíblia diz que os pastores não podem ser sustentados pela igreja. Fácil. Primeiro precisa explicar onde na Bíblia existe a figura do pastor tipo banda de um homem só e onde o dom é dado a uma congregação local. Os dons de evangelista, pastor e mestre foram dados por Cristo para toda a igreja. Então não existia essa de ser pastor exclusivo numa assembleia local. Os anciãos, presbíteros ou bispos, estes sim eram designados para a igreja local, mas nunca eram um só, sempre aparecem no plural. Cuidavam da ordem, eram os zeladores da assembleia local. Mas os evangelistas, pastores e mestres eram universais. Quando uma assembleia reconhecia o trabalho que esses dons, ou os anciãos, faziam, ela tinha mais que ter comunhão com eles em suas necessidades. Isso é feito até hoje entre os irmãos congregados ao nome do Senhor. O que não existe é vínculo empregatício, mas um irmão que é reconhecido como trabalhando na obra, seja local ou na igreja como um todo. A assembleia, e irmãos individualmente, devem ter o exercício de ajudá-los em suas necessidades materiais. E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Gálatas 6:6 Mas aquele que trabalha na obra nunca pede nada aos irmãos, mas só ao Senhor da seara. Mario Persona. Resposta Mario Persona, da enquete sobre Gálatas 6:6, esquecendo-se de interpretar os versículos posteriores, que falam de zombar de Deus, quando ficam ricos no seu nome, semeando na matéria, na barriga, na carne, e colhendo a corrupção, as fezes, que representam dinheiro. Busque a vida eterna, faça algo de quem é eterno, pare de catar migalhas na palavra para sustentar o corpo. Por isso Cristo disse que coa um mosquito engolem um camelo. A palavra não sustenta o corpo, nem muito menos este sustenta a palavra. Não busque unir o que Deus separou. Toda a maldição da Escritura vai para quem usa a palavra para sobreviver na terra, a tratando como comércio, meio de fama e poder. Isso é o camelo bem visível na nossa frente. Jackson Douglas 9150 Concordo com algumas alegações do vídeo, porém, ele é invalidado quando faz o uso de palavra de baixo calão, as quais são condenadas pelas Escrituras. É preciso aplicar a doutrina bíblica com uma linguagem sã e repreensível, para que o inimigo fique envergonhado, não tendo o que dizer de nós. Comentou em instituições religiosas lançam mais no inferno do que pecados sexuais. Aleatórios de Cristo número 35. Interpreta tudo. O inimigo sempre vai ter o que dizer de nós. Se ele não tiver, é porque ele é nosso amigo. Jackson Douglas 9150 Quem ministra a palavra de Deus deve considerar incondicionalmente o que Paulo escreveu a Tito no capítulo 2, versículos 7 e 8. Tem muita gente falando sobre Deus, alegando respaldo bíblico, mas desprezam este texto. Quem assim procede está desobedecendo a palavra. É obrigatório ter cuidado de si mesmo e da doutrina. 1 Timóteo 4:16. Segundo essa passagem, quem não a pratica, nem alcançará a salvação nem também os seus ouvintes. Interpreta tudo. Jackson Douglas 9150. Até entendo a tua admoestação, a colocação do versículo, porque tem muitos fariseus, tá infestado, e a gente tem que andar como que pisando em ovos. Porém o meu intuito nesse comentário é forçar a meditação, e não ganhar o debate, dizendo que meu adversário está errado. Leia. Não são as palavras que as pessoas consideram baixas que incomodam, mas a verdade. As escrituras originais foram escritas em linguagem popular, e essa é a linguagem popular dos dias de hoje, como em qualquer vídeo falando francamente do assunto. Linguagem sã e irrepreensível é pregar correto, ou seja, Jesus fora do dinheiro. Um exemplo de linguagem sã. Uma prostituta em cima de uma besta. Linguagem culta é a invenção para confundir a verdade. Um exemplo. A palavra igreja, que a pessoa não sabe se é o templo ou as reuniões dentro dele, mas não é nenhuma das duas coisas. É a reunião dos que concordam com Cristo em espírito, espalhados, invisíveis,
Hebreus 12:23. Qual a sugestão? Trocar merda por fezes. Mas fezes para mim é fé demais. Se depois desse comentário o adversário não ter nenhum mal que falar de nós é porque ele se converteu, e é nosso amigo. Mas se continuar a falar mal é porque não entendeu nada, não medita direito com o cérebro que Deus nos deu. @Diniz_S2. Interpreta tudo. Acho que você tá falando de um templo e igreja perfeita para frequentar, e sendo assim, é difícil mesmo e até impossível, enquanto estivermos aqui na terra, há o joio no meio do trigo. Interpreta tudo. Diniz_S2. As igrejas imperfeitas não salvam, mas arrastam para o fogo eterno. As igrejas do Apocalipse não são o que as pessoas pensam, mas são candelabros, ou seja, períodos proféticos até a volta de Cristo. As igrejas do Apocalipse são visões espirituais. Fisicamente, no máximo, eram reuniões de 2 ou 3 pelas ruas, que falavam das boas novas das revelações dos livros antigos. Os interessados nestes livros se reuniam nas casas para trocar informações e compartilhar os livros, tudo às ocultas por causa das perseguições religiosas. As igrejas que temos hoje como instituição do Estado só surgiram depois do concílio que escolheu os livros da Bíblia. Quando a igreja se une ao Estado, que é representado pela prostituta sobre a besta, a visão de Deus só vê uma igreja perfeita, a dos seus nomes escritos nos céus. As igrejas imperfeitas e institucionalizadas estão fora dos que pregam correto pelas ruas, e que não arrecadam para construir materialmente. Nisto se cumpre a profecia que a palavra confundiria os sábios, ou seja, os que arrastam multidões com os ensinos errados na palavra porque não meditam direito, não levam a sério, porque só querem fama e poder, o mesmo pecado original. Eles forçam a barra para fazer com que as igrejas imperfeitas de hoje pareçam estar no perfil da igreja perfeita de Cristo. O próprio teor das cartas apocalípticas abomina as instituições religiosas de hoje. Como você ousou me responder? Demonstra interesse. Por isso lancei uma semente, mas espero que Satanás não roube da tua mente. Tudo historinha apelando para o emocional com fundo musical, sem base nenhuma para se comprovar pela razão, endeusando homens corruptos, ladrões, exploradores, devassos, ou seja, demônios próprios para o lago de fogo. O único rei legítimo que se pode atestar é Cristo, fora do dinheiro religioso. Adore o Criador, não a criação. Comentou em Brasil a Última Cruzada, episódio 5, o último reinado. Muito sábio, mas percebi que há coisa que ninguém pode deixar de saber e se interessar. Ele não buscou saber de nada. A religião, Cristo fora do dinheiro. A incerteza e a dúvida é prova que a mente foi cegada. Não funciona direito para ver Deus falando na consciência pelos sonhos decifrados, no DNA de cada animal, a voz do intelecto que não se cansa de repetir, mas poucos são encontrados para ouvir. A neurose compulsiva é o encanto deste mundo colorido. Ignorar isso é pagar um preço irreversível. Os anjos caídos, a terça parte, enganam as pessoas com poderes sobrenaturais, porque querem dinheiro e fama na religião. No nosso tempo não é permitido pegar dinheiro. Caso contrário será arrastado pelos demônios para lago de fogo, porque eles não querem ir sozinhos. A linguagem das escrituras, a lei, é em figuras, e poucos entendem, porque idolatram líderes religiosos. Quem acha que Deus não pode fazer sofrer eternamente no lago de fogo, que tem que perdoar a todos, é o próprio Satanás, a serpente do começo. Não existe reencarnação, o próprio entendimento da palavra prova isso. Quem não entende isso e não aceita, não tem cura nem luz para ser feliz e não enganado. Comentou em parte 3. Pastora resolve fechar igreja após AQM, @FicoFist. A Bíblia é uma obra totalmente humana e nada divina, meu caro. Os próprios evangelhos se contradizem em inúmeros pontos nos relatos sobre a vida e as ações de Jesus. Teu pastor sabe disso, mas precisa desse livro para adquirir muita riqueza e poder terrenos. Interpreta tudo. Meu pastor é Jesus. E você não conhece porque não tem provas pelo entendimento das Escrituras. Provavelmente não se interessa pelo depois da morte, nem por Deus. Coitado de quem pensa que são contradições. @FicoFist. Interpreta tudo. Você não refutou nada do que afirmei, só reproduziu teu discurso de papagaio de líder de igreja. Interpreta tudo. @FicoFist. Não tem como eu refutar você. Você não quer a vida eterna. Já trocou por este mundo imperfeito e finito. Vendeu a alma ao diabo, e não há nada neste mundo que alguém possa descobrir a vida eterna, a não ser pelo entendimento do enigma das Escrituras Sagradas. Alguém pode abrir os olhos para o mundo depois da morte, mas para isso tem que buscar a Deus pela lógica das Escrituras, e não as criaturas.
somente para impressionar e ser impressionado num grupinho. Sou religioso, mas não como os famosos que você conhece. Não me confunda. @elfac1290. A paz. Desde quando me converti, no dia 01/03/23 eu venho lutando contra a masturbação. Após dias de luta eu caí no dia 06/013 e fiquei triste e até hoje me masturbei 67 vezes desde que me converti a Jesus. E de verdade eu odeio isso. Me sinto culpado. Me sinto imundo. Pior dos pecadores. Às vezes acho que não sou salvo e que Deus não irá mais me perdoar. De verdade. Estou muito abalado. Orem por mim e me deem conselhos. Ficarei muito grato. Comentou em Cristãos. Não tentem vencer a masturbação sem antes ver este vídeo. Diego Magalhães. Interpreta tudo é pecado. Muito mais pecado ainda é o pastor pregar no púlpito de uma instituição. A única coisa que não é pecado, que livra do lago de fogo depois da morte, é entender as escrituras e pregar de graça nas ruas. Quando alguém tem prova do céu e do inferno depois da morte, pela linguagem figurada das escrituras, ela se liberta das acusações de Satanás, e consegue vencer o arrependimento e a culpa da prática, e posteriormente vencer a prática, o que na verdade não faz diferença para Deus. O que faz é se ele teve ou não a prova da vida eterna depois da morte, para anunciar de graça até o fim dessa vida. @Diego Magalhães. Pare de contar os dias. Isso fez muito mal a você. Na verdade você está idolatrando a imagem de uma vida sem pornografia, meu amigo. É exatamente o que falo no vídeo. Relaxe. Peça perdão somente uma vez por queda. Pare de contar dias. Se preocupe em resolver os outros aspectos baixos e pecaminosos da sua vida primeiro. Esse é o caminho. A eternidade é provada no livro, claro, para quem tem cérebro para entender a linguagem figurada de sonho. Os demônios que incorporam nas religiões e revelam o culto e profetizam os acontecimentos provam mais ainda a eternidade do livro. Só lamento quando o ateu se deparar com ela depois que a alma sair do corpo. Aconselho seguir Jesus fora do dinheiro e religiões humanas, como faço nesse comentário, alertando as pessoas pela prova que veio até nós. Comentou em Existe Eternidade, @interpreta tudo. Não adore a morte, adore a vida eterna, porque a morte é apenas um abrir de olhos, como quando Eva come da fruta. Por isso o sofrimento eterno para quem desprezou a vida eterna por amor à morte. @Anderson Soares Marinho. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Romanos 10:17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Se alguém é sincero na sua busca, até isso não vem de dentro de nós, mas do Espírito guiador que entrou em nós, que não nos deixa errar na interpretação. O problema é acharmos que somos mais do que somos. Comentou em O Significado de Gnosis. A gnosis como via prática para o despertar. Quem não tem racionalidade para conceber a ideia do inferno eterno, diante de toda a percepção de existência, só pode estar encantado com este mundo morto, com o cérebro cegado. A ordem é não amar esse mundo. E isso é profundo demais para os incrédulos entenderem. Temos as escrituras na linguagem de sonhos, e as manifestações do mundo invisível. O que a ciência nunca vai entender, porque vamos desprezar o aviso do lago de fogo e toda a lógica que o cerca. Os símbolos dos sonhos é o único lugar que temos para nos agarrar com força e concentração, porque só por meio deles Deus prova ser o único, e nós nada fora dele. Os livros, as ideias, as concepções fora das revelações dadas aos israelitas, são tudo mentiras e enganação dos espíritos que incorporam nos religiosos. Quem tem o racional perfeito sabe que não tem como confiar em outros escritos, porque eles não estão em harmonia com a lei da criação, a qual confirma a necessidade do sofrimento eterno. O que eu quero dizer, que não temos provas reais que Platão existiu, mas pelo recurso de figuras de linguagem, de tipos e antítipos, que as escrituras sagradas usam. Temos provas firmes que Moisés existiu, e também que os milagres aconteceram, que a ciência ignora. Documentos não são suficientes para provar nada, porque são corruptíveis, além da natureza parcial do homem, que não é digna de confiança. Depois de Cristo teve muito tempo para os homens mudarem a história ao seu bel prazer. Toda prova humana é insuficiente para quem tem cérebro. Não podemos julgar o passado pelo presente, diante de tanta calamidade natural. Com base em podemos afirmar que os documentos foram preservados. Se os seculares não confiam nos religiosos, como esses vão confiar naqueles? Se neste mundo alguns documentos foram preservados, com certeza não foram para provar a vida eterna, mas a corrupção, pois a vida eterna se prova com a vida eterna.
O espírito pode provar tudo, mas a matéria não prova nada. A verdadeira prova só vai ter quem tem cérebro, que rejeita as ofertas do mundo por causa da vida eterna depois da morte física, que sabe discernir a voz de Deus da voz do mundo, fama, beleza e poder. O que eu também quero dizer com este comentário? Que os formados em histórias humanas, que arrastam multidões, afirmam coisas passadas com tanta convicção como se fossem reais, mas se tivessem o Espírito de Deus, fossem sábios, nunca afirmariam tal coisas, baseados em investigações humanas, porque são coisas improváveis, sem fundamento sustentável, sem o selo do próprio Criador no DNA. Este selo é a linguagem figurada que está em todas as direções e lugares. Conhecer Deus, Cristo, é conhecer essa linguagem figurada de sonho. É saber falar essa língua para ter a prova de tudo pela fiel testemunha, que é o Espírito Santo Consolador, que guia em toda a verdade, não nos deixando ser equivocados na interpretação da linguagem eterna de símbolos, que não é uma linguagem humana audível, mas sensível aos sinceros de coração, que largam este mundo imperfeito e ilimitado, para buscarem o além perfeito e eterno, a real terra prometida. @Vivekalaia. Seu ponto é, @Anderson Soares Marinho, @Vivekalaia. Sim, a rebelião e o lago de fogo, para escapar dele é só por meio do anúncio de Cristo nas ruas, fora do dinheiro e instituição religiosa. Essa é a ordem para Adão não comer da fruta. Mundo, é largar tudo para seguir Jesus hoje. Então, siga Jesus nas ruas, fora do dinheiro, e até o próximo combate. Obrigado.